Levítico, capítulo 26. Conclusão: obediência e bênçãos. Portanto, não construireis ídolos, não levantareis imagem, nem erguereis colunas ou pedras com imagens gravadas para adorar, pois eu sou Yahvé, vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Obediências e bênçãos. Se vos conduzirdes segundo os meus estatutos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, então vos dareis a chuva no seu devido tempo, e a terra dará os seus produtos, e a árvore do campo os seus frutos. Vossas colheitas serão tão grandes que estareis ainda colhendo cereais quando chegar o tempo de apanhar as uvas, e estareis colhendo uvas quando chegar o tempo de semear novamente os campos. Haverá fartura de alimento para todos, e vivereis em plena segurança sobre a vossa terra. Estabelecerei a paz na terra e dormireis sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos. A espada não passará pela vossa terra. Perseguireis os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Voltar-me-ei para vós, e vos farei crescer e multiplicar, e confirmarei a minha aliança convosco. Depois de vos ter desalimentado da colheita anterior, tereis ainda de jogar fora a antiga para dar lugar à nova. Estabelecerei a minha habitação no meio de vós, e não vos rejeitarei jamais. Estarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, pois eu sou Yahvé, vosso Deus, que vos fiz sair livres da terra do Egito, a fim de que não mais os servissem como escravos. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Desobediências e castigos. Contudo, se não me ouvirdes e não praticardes todos esses mandamentos, e rejeitardes os meus estatutos, desprezardes as minhas ordens, e quebrardes a minha aliança, deixando de praticar todos os meus decretos, então eu farei o mesmo contra vós. Porei sobre vós o terror, o definhamento, a febre e as enfermidades, que consomem os olhos e esgotam a vida. Em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós, e sereis derrotados pelos vossos inimigos, vossos adversários vos dominarão, e vós fugireis sem que haja alguém a vos perseguir. E se apesar disso não me ouvirdes, continuarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrarei o poder arrogante da vossa rebeldia, e farei com que o céu sobre vós fique como se de ferro fosse, e a terra como bronze. Vossa força se consumirá inutilmente. Vossa terra não dará mais os seus produtos, e as árvores do campo não darão mais os seus frutos. Se vos opuserdes a mim e não me quiserdes ouvir, agravarei esses castigos sobre vós 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Soltarei contra vós feras do campo que matarão os vossos filhos. Reduzirão o vosso gado e vos dizimarão a ponto de se tornarem desertos vossos caminhos. E se apesar disso ainda não vos corrigirdes e vos obstinardes em resistir-me, também eu pessoalmente me oporei a vós. Os ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Ordenarei que povos adversários tragam sobre vós a espada que vinga a minha aliança. E quando vos refugiardes das vossas cidades, enviarei a peste no meio de vós e sereis subjugados pelo poder do inimigo. E quando eu vos tiver retirado o suprimento de alimento, a escassez será tão sentida que um só forno será suficiente para 10 donas de casa assarem o pão. E cada pessoa receberá uma porção racionada, e repartireis o pão a peso entre o povo. Comereis, mas certamente não vos fartareis jamais. E se apesar disso tudo ainda não me ouvirdes e continuardes a vos opor a mim, eu me porei a vós com todo furor, e por causa da vossa desobediência e demais pecados, eu mesmo mandarei sobre todos vós um castigo 7 vezes mais terrível. Haverá tanta falta de alimento que comereis a carne dos vossos próprios filhos e filhas, e destruirei os vossos altares idólatras, despedaçarei as vossas colunas de incenso e empilharei os vossos cadáveres sobre os seus ídolos mortos e vos rejeitarei.
Reduzirei as vossas cidades a ruínas, devastarei os vossos santuários, e não mais terei prazer em aceitar e sentir o aroma das vossas ofertas. Eu, pessoalmente, devastarei de tal maneira a terra em que habitas, que teus próprios inimigos que sobre essas terras vierem a morar ficarão assombrados. Quanto a vós, eu vos dispersarei entre as nações, desembainharei a espada contra vós, e farei da vossa terra um deserto, e das vossas cidades ruínas. Então a terra acalmará a ira do Eterno, durante todos os dias da sua devastação pelos anos sabáticos que ela não descansou. E enquanto estiverdes refugiados na terra dos vossos inimigos, a terra repousará e desfrutará os seus sábados. Todos os dias da sua assolação descansará o que não descansou em vossos anos sabáticos e jubileus durante vossa estada sobre ela. E no meio daqueles que dentre vós sobreviverem, fareis vir o terror ao seu coração. Quando se encontrarem na terra dos seus adversários, amedrontados, até mesmo pelo ruído de folhas secas caindo no chão, fugirão como se fosse diante da espada e cairão ainda que ninguém os esteja perseguindo. Tropeçarão uns nos outros, como se tivessem diante da morte ao fio da espada, contudo, sem que ninguém esteja atentando contra as vossas vidas. E assim não conseguireis subsistir diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos devorará. Aqueles dentre vós que sobreviverem serão consumidos na terra dos seus inimigos, por causa das suas próprias malignidades, e também por causa dos pecados dos seus pais. E confessarão então os seus pecados, bem como as iniquidades dos seus pais, malignidades cometidas por causa da sua infidelidade para comigo, e ainda mais por flagrante oposição à minha pessoa. E eu também serei contrário a eles, e os conduzirei à terra dos seus adversários. Então o seu coração incircunciso se humilhará, e farão expiação por todos os seus pecados. Então lembrar-me-ei-me da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque, da minha aliança com Abraão, e igualmente me recordarei da terra prometida. E a terra, abandonada por eles, cumprirá os seus sábados, enquanto permanecer desolada com a partida do povo. Eles, entretanto, deverão expiar a sua iniquidade, visto que rejeitaram as minhas normas e desprezaram os meus decretos. Contudo, não será apenas isso, pois ainda que estejam na terra dos seus inimigos, eu não os rejeitarei e não os aborrecerei a ponto de romper com eles e de invalidar a minha aliança com eles. Porquanto eu sou Yahvé, seu Deus, o Senhor. Lembrar-me-ei em benefício deles da aliança firmada com seus antepassados, que libertei e fiz sair da terra do Egito, à vista das nações, a fim de ser o seu Deus, eu mesmo, Yahvé. São esses os estatutos, os decretos e as leis que Yahvé estabeleceu no Monte Sinai, entre ele próprio e todos os filhos de Israel, por intermédio de Moisés. Levítico, capítulo 27. Atos de dedicação ao Senhor. Pessoas. Então o Senhor Deus comunicou a Moisés as seguintes leis para todos os israelitas. Se alguém quiser cumprir um voto a Yahvé, dedicando-lhe um ser humano, faça-o de acordo com o devido valor. Sendo assim, o valor de um homem entre 20 e 60 anos corresponderá a 50 barras de prata, e as mulheres desta mesma faixa etária pagarão 30 barras de prata. Os jovens de 5 a 20 anos de idade pagarão 20 barras de prata, e as jovens pagarão 10. Se for uma pessoa que tenha entre 1 mês e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 60 gramas de prata e as meninas pagarão 36 gramas de prata. Se for alguém que tenha de 60 anos para cima, atribua aos homens o valor de 15 barras de prata e às mulheres o valor correspondente a 10 barras de prata. Se a pessoa for pobre e não puder pagar a quantia estipulada, ela deverá argumentar com o sacerdote e ele fará a avaliação, que será conforme as posses da pessoa que fez o voto. Animais. Em se tratando de animais, daqueles que se oferecem a Yahvé, todo animal que se oferece ao Senhor será considerado sagrado. Não poderá ser trocado nem substituído, quer seja o bom pelo mal, quer seja o mal pelo bom. Caso se substitua um animal por outro, tanto o primeiro como o segundo serão santos. Em relação aos animais impuros, que são proibidos como oferta ao Senhor,
qualquer que seja, será conduzida ao sacerdote, e este fará a devida avaliação do animal, declarando-o bom ou mau, e de acordo com a avaliação, tal será o seu preço. No entanto, no caso de se desejar resgatá-lo, acrescentar-se-á a avaliação mais um quinto do seu valor. Casas. Se alguém consagrar a sua casa a Yahvé, o sacerdote fará a avaliação dela, se é de alto ou de baixo preço. Segundo a avaliação do sacerdote, tal será o seu preço. Contudo, se o homem que fez voto da casa desejar resgatá-la, acrescentará à avaliação um quinto do seu preço e ela será dele. Terrenos e lavouras. Se um homem consagrar a Yahvé parte das terras da sua família, a avaliação dele deverá ser feita de acordo com o seu produto na proporção de 600 gramas de prata para cada barril de semente cevada. Se dedicar sua lavoura a Deus no ano do jubileu, permanecerá esta avaliação. Porém, se a consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o preço da propriedade de acordo com os anos que ainda restam para chegar o seguinte ano da libertação, o jubileu, e o preço avaliado será proporcionalmente reduzido. Se o homem que consagrar a sua terra desejar resgatá-la, terá que acrescentar um quinto ao preço avaliado e o terreno voltará a ser seu. Todavia, se não resgatar sua terra ou se a tiver vendido, seu resgate será proibido. Quando a terra for liberada no jubileu, será sagrada, dedicada ao Senhor, e se tornará propriedade do sacerdote e sua descendência. Se alguém consagrar a Yahvé um campo que adquiriu, mas que não faz parte do patrimônio dos seus familiares, o sacerdote calculará o preço do campo de acordo com o tempo que ainda resta até o ano do jubileu, e aquele que o consagrou pagará importância do mesmo dia, como propriedade dedicada ao Senhor. No ano do jubileu, o campo retornará ao que vendeu, aquele a que tem a posse do terreno por herança. Todos os valores serão calculados de acordo com o ciclo da santidade, na base de 20 guerras, ou ciclo, ou 12 gramas, o peso padrão do santuário. Resgate dos primogênitos. Ninguém poderá consagrar o primogênito de um animal, visto que já pertence a Yahvé, quer seja cria de vaca, de cabra ou de ovelha. Toda primeira cria pertence ao Senhor. Todavia, se for de um animal considerado impuro, poder-se-á resgatá-lo pelo preço da avaliação, acrescido de um quinto do seu valor. Se não for resgatado, será vendido pelo preço da avaliação. Quanto ao que é anátema. Contudo, nada do que uma pessoa consagra a Yahvé, seja ser humano, seja animal, sejam terras de sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Tudo que for desta forma dedicado ao Senhor é considerado santíssimo. Nenhum ser humano votado ao anátema e à destruição poderá ser resgatado, terá que ser executado. Quanto aos dízimos. Todos os dízimos da terra, tanto dos produtos das lavouras como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. São, portanto, dedicados a Yahvé. Se alguém quiser resgatar uma parte do seu dízimo, deverá pagar o preço avaliado e mais um quinto deste valor. Em todo o dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do Senhor será dedicado ao Senhor. O proprietário não poderá separar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer substituição. Se fizer alguma troca, tanto o animal separado quanto o seu substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que Yahvé ordenou a Moisés no Monte Sinai para todos os filhos de Israel.